Então, bom dia a todos e a todas. Na pessoa da companheira Roselma, que nos conhecemos nessa jornada, eu quero cumprimentar a todos e a todas, né, nessa luta. Primeiro, queria me apresentar melhor. Eu me chamo Roselita, todo mundo me conhece por Rose, eu sou assentada da Reforma Agrária, eu moro numa área de assentamento há 18 anos, foi a primeira área de assentamento de reforma agrária do meu município, ocupada pelo MST, em 1998. Meu município era um município tomado pelo latifúndio, né? E a gente também se encontrou lá, né? Bom, eu faço parte, sou uma das coordenadoras do Polo da Borborema. O Polo da Borborema é uma articulação sindical que atua no Agreste da Paraíba há 28 anos, e em parceria com a SPTA, que é uma organização não governamental que trabalha com agroecologia. Então, a SPTA está fazendo 40 anos na Paraíba, nós do Polo estamos fazendo os 28 nessa parceria. E, a partir da ação política do Polo, nasce a Marcha pela Vida das Mulheres pela Agroecologia, que é um movimento de mulheres agricultoras camponesas, e hoje também integro a coordenação da articulação do semiárido brasileiro. Então, primeiro, assim, eu quero dizer, assim, falar desse lugar da Caatinga, é falar de um lugar de que nós, agricultores e agricultoras, temos uma relação não só de produção, mas temos uma relação cultural e ancestral com esse lugar. E aí, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que, por exemplo, a maioria dos terreiros de Jurema estão localizados em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e a maioria desses terreiros tem uma relação com a Jurema, que é uma das plantas que fazem parte da nossa caatinga. Mas também a gente sabe que essa caatinga, se a gente for olhar do imaginário brasileiro, sempre foi um lugar de menor valia. Sempre foi, né? E quando a gente pensa esse lugar, a gente pensa de um lugar que não é morto. Acho que o professor trouxe imagens belíssimas. Agora tudo está verde. Quem veio de longe para cá não viu seca, viu tudo verde. Mas no período seco, né, essa caatinga, ela perde suas folhas e ela vai hibernando para as próximas chuvas. E é uma sabedoria muito importante, ela estocando a água, esperando a próxima chuva, assim como são os agricultores e as agricultoras, né? Mas também dizer que um boé não vive nessa caatinga, não. Porque numa seca, o danado não consegue raspar as cascas de juazeiro. Mas a morada nova, que é uma raça nativa, consegue. Consegue ir no pé do feijão bravo, comer as folhas, que também é vermífugo para eles. Então, como é que a gente olha esse lugar, não como lugar morto, mas como lugar de vida, mesmo com essa caatinga cinzenta que a gente vê na maior parte do ano. Então, assim, é assim que a gente se encontra com a caatinga, é assim que a gente se sente com ela. E assim como essa caatinga tem suas estratégias para sobreviver até a próxima chuva, nós, agricultores e agricultoras, historicamente, também temos, que é a estratégia de estocar. Então, assim, eu acho que são questões, né, que diz respeito às formas de vida dos agricultores e das agricultoras nesse lugar. Mas é importante a gente também afirmar que esse semiárido, onde esse modelo de produção de energia centralizado e desumanizado, tá? É o semiárido que mais chove. É o semiárido de 33 milhões de pessoas. É um semiárido que, nos últimos anos, conseguiu democratizar o acesso à água para as pessoas. Nós temos hoje mais de 1 milhão de cisternas para água de beber e cozinhar, onde se diminuiu a mortalidade das crianças
onde se diminuiu a fome, embora ela ainda esteja presente nesse lugar. Então, assim, eu acho que quando a gente traz o debate sobre a Caatinga, quando a gente traz o debate sobre o semiárido, é importante a gente trazer o lugar e o papel das pessoas e da natureza nesse contexto. Mas é importante a gente dizer que esse lugar já perdeu a metade da sua cobertura vegetal, por uma pecuária extensiva, pelo desmatamento, pela aceleração dos grandes empreendimentos da mineração, e ele está avançando com os empreendimentos de energia solar e de energia eólica, aumentando o desmatamento. Já é uma realidade isso. Eu conversava com o Zezinho, que é do meio do sertão da Paraíba, do Propac, ele dizia que na região do meio do sertão, famílias que ainda estão lá estão sendo atacadas, as casas estão sendo atacadas por cobra, por uma série de outros animais que estão perdidos, sem saber para onde ir, fugindo da quintura, fugindo, porque não tem mais espaço para ficar. Eu acho que é importante a gente trazer essas questões, porque a gente quer a floresta amazônica em pé, mas a gente também quer a Caatinga em pé. A gente está construindo uma campanha que é Caatinga Viva, Floresta em Pé. É uma campanha que o movimento de mulheres tem puxado. A gente entende que a Caatinga é a nossa Amazônia. E sem ela a gente não vai viver. E é importante isso, porque quando a gente pensa que hoje as áreas de serra, que as empresas dizem que não tem ninguém, são as áreas que a gente chama das relíquias botânicas, que a gente só encontra lá o cedro, que a gente encontra lá o coco-catolé, que a gente encontra o ipê, e que está saindo desses lugares, e para a gente recompor esses lugares, não é menos do que 40 anos. Como a gente vai ficar? Como ficaremos neste lugar? Então, assim, eu acho que quando nós estamos, nós agricultoras e agricultores, eu tenho 10 hectares, passei a vida toda sem ter nada, mas hoje eu tenho 10. E desses 10, 4 hectares mais ou menos, tem lá jurema preta, tem lá feijão bravo, tem lá aroeira, tem lá mandacaru, tem lá facheiro. E é importante as pessoas dizem assim, por que você não tira isso? Mas, meu filho, você não quer viver? A natureza também quer. Então, deixa aí, a gente não está conseguindo fazer nosso roçado, não está conseguindo produzir para se alimentar, não é? Então, deixa a Caatinga viver, deixa ela ali, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, né, entender que esse lugar é um lugar importante para a vida das pessoas do semiárido brasileiro, né? E esse lugar está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado mais de 3.000 espécies de plantas e animais que vivem nesse lugar, com a retirada da Caatinga. Está ameaçada esses 33 milhões de pessoas que moram hoje, que são resilientes no semiárido brasileiro. Então, assim, eu acho que quando a gente traz o debate, e eu acho que esse momento ele é importante para a gente compreender, porque sempre olharam para a Caatinga e para o seu povo como um lugar de desprezo. Essa é a grande verdade. E agora, quando as empresas, quando os fundos de investimentos têm a oportunidade de ganhar dinheiro, olha para cá e vem para aqui buscar o sol nosso, buscar o vento, se apropriar das nossas riquezas, e a gente não pode deixar que os agricultores e as agricultoras continuem pobres, miseráveis, como sempre marcaram nossas histórias. E nesse sentido, nós estamos, né, por exemplo, no território que eu faço parte, hoje nós temos 12.000 cisternas construídas, vamos chegar a 15.000 até o ano que vem. Qual é a importância que isso tem para seu povo, para a soberania e segurança alimentar? Então, assim, esse é o porquê que a Marcha pela Vida das Mulheres, pela Agroecologia, há 3 anos vem fazendo uma resistência no nosso território. E aí eu sei que
esse mapa, né? Eu acho que eu vou usar outro microfone, porque eu acho que... Gustavo, você me ajuda a passar aqui? Dá para usar esse outro? Eu sei que é pequenininho aqui, mas é só para a gente ter uma ideia. 6 minutos. Tá? Dá mais um. Eu cheguei tão cansada em Brasília, para o seminário de até, e eu vim para aqui, desse método. Mas só para a gente compreender, né, esse aqui é um exemplo do nosso território, e Gustavo já foi antecipando aqui. Primeiro, esse é o nosso território, que a gente atua, são 13 municípios. Todas essas partes aqui coloridas são ambientes que a gente chama. Tem um ambiente de agreste, tem um ambiente mais úmido e tem um ambiente mais seco. Mas aqui também todos eles produzem agricultura. Nós atuamos hoje em 13 municípios dessa região. Nós, para fazer o enfrentamento às energias, nós conseguimos aqui fazer um mapeamento das experiências que nós já construímos, porque há 28 anos nós estamos construindo a agroecologia. Nós entendemos que a agroecologia é o único caminho que a gente tem para reverter as mudanças climáticas e para a gente viver nesse planeta. Se não for uma nova relação entre o homem e a natureza, nós não sobrevivemos. As pessoas estão dizendo, meu Deus, é o fim do mundo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não, minha gente, é mudanças climáticas. É o nosso modelo de produção que está fazendo isso. Né? E a natureza está se colocando, está dizendo, olha, estamos esgotados desse processo, é preciso ter uma nova relação. E esse é um projeto que a gente tem. Todos esses pontinhos aqui são cisternas construídas no nosso território. São 12 mil. Nós estamos construindo agora mais de 700 cisternas, democratizando acesso à água para beber e cozinhar para essas famílias que sempre tiveram seu direito privado. São mais de 2.000 cisternas para a produção de alimentos. Nós temos hoje 12 feiras agroecológicas nesse território. Nós temos 5 quitandas de produtos da agricultura familiar, levando alimento livre de transgênico e de agrotóxicos para a população do nosso território. E é no meio dessa caatinga que a gente está. A gente não está no litoral, a gente não está em outro lugar, a gente está nessa caatinga aqui. Então, todos esses pontinhos são cisternas, são barreiros trincheiras, são tanques de pedra que armazenam a água. Aqui são a nossa rede de sementes do Polo da Borborema. Nós, hoje, temos em torno de 60 bancos comunitários. Numa pesquisa com a USP de São Paulo, que esteve aqui por um ano, constatou-se que 4 variedades de milho é originário desse território, inclusive o milho jaboatão. Os pesquisadores chamam de milho jaboatão e a gente chama de milho jabatão. Então, nesse lugar tem uma conservação da biodiversidade que é soberania de segurança alimentar. Qual é o significado dessa biodiversidade? Para a alimentação das populações, para a alimentação das famílias agricultoras. E aqui tem uma rede, mais ou menos, de 500 agricultores e agricultoras, que conservam sementes da paixão livre de transgênico e livre de agrotóxicos. Aqui são famílias que estão fazendo consórcios agroecológicos, é o algodão, é a batata inglesa, que sempre foi produzida com veneno, a gente hoje produz a partir da agroecologia, a partir das caldas bordalesas, a partir de outros insumos que nós produzimos, que os agricultores produzem, e não usa agrotóxico. E nós temos lá no Banco Mãe, lá em Lagoa Seca, hoje uma estufa que armazena essas sementes e distribui para os agricultores e agricultoras. Vou passar bem rapidinho, porque o Everton está ali. Tem uma rede de juventude. Hoje, em 11 anos, nós distribuímos mais de 600 mil mudas no nosso território para recompor esse lugar. Né? E tem uma rede de 15 viveiros distribuídos, tem um na SPDA e tem outros em vários outros municípios, onde os sindicatos, as comunidades fazem o gerenciamento desses viveiros, que são mudas frutíferas e são mudas também arbóreas da caatinga. Você leva um pé de goiaba, mas você tem que levar um pé de aroeira, você tem que levar outra
planta nativa da região, né? Ah, tá ali. Oh, então pode passar. Bom, aí são as redes de feiras e quitandas agroecológicas, né? São 12 feiras agroecológicas distribuídas no território, são 5 quitandas agroecológicas, né, que hoje estão colocando para a cidade os alimentos. Pode passar. A democratização da terra para a produção de alimentos, todas essas bandeirinhas são áreas ocupadas pelo MST, né? E que tem outras áreas antigas também pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, que atuou nos anos 80, mas o nosso território, mesmo com toda essa democratização do acesso à terra, o nosso município, na maioria, são de 1 a 2 hectares. E Gustavo foi muito forte na sua fala que Lagoa de Roça é um dos municípios que integra o território do Polo da Borborema. Pode passar. Bom, aqui são ações, o conjunto das ações desenvolvidas no território do Polo. Só para vocês terem ideia, a gente disse que isso aqui é um patrimônio. Aqui tem recurso público, mas aqui tem recurso da sociedade civil organizada, tem a estratégia de mobilização social, tem uma estratégia de construção da agroecologia, né? E tem uma estratégia. Então, assim, só para a gente ver, a nossa resistência é para defender esse patrimônio que nós estamos construindo. Passou. Isso. Bom, aqui é o mapa da Paraíba, onde tem essa parte amarelinha ali, ó. Vou ver se eu consigo. Bom, mas vocês estão vendo aquela setinha? É o Corredor dos Ventos, é o nosso território. Então, o Corredor dos Ventos, ele corta o nosso território, né? Ele veio ali, por isso, a nossa resistência, né? Contra esse modelo. E a gente sempre tem que estar dizendo que a gente não é contra as energias, a gente é contra esse modelo, porque na Europa ninguém mais abre caminho, tira a caatinga para botar aerogerador, e a gente está aqui recebendo o que a Europa não quer mais, de uma forma bruta, de uma forma em que a caatinga está sendo retirada, né? Então, não dá para ser assim. Bom, aqui é o nosso território, e aí é o mapa, né? Da área potencial para a implantação dos parques eólicos, nossa região, e aí tem as outras regiões do Curimataú, que está próximo ali, Barra de Santa Rosa, Damião, né, onde tem uma ação da CPT. Bom, e aqui é só para a gente ter uma ideia de que esse patrimônio está ameaçado com esse modelo de produção de energia. E essa é a nossa resistência para proteger esse nosso patrimônio, construído com muita luta, por mão de muita gente, de muitas pessoas, e a gente não quer voltar ao que vivemos há anos atrás no semiárido brasileiro, né? Nem no nosso território. Bom, só para vocês terem uma ideia, Gustavo apresentou um mapa de Lagoa de Roça. Esse aqui é o município de Areal, que está na divisa com Pocinhos, aonde já tem um parque sendo construído. Só para a gente ver que esses quadradinhos são áreas de agricultura familiar e terras de 0 a 10, mas aí não tem nem, quem tiver 10 aí é o prefeito de lá, o restante é 2 hectares, 3 hectares, não mais do que isso. Então, o que é que você vai fazer com um município desse, chegando um parque eólico ou uma usina solar aqui? Vai ficar o quê para a agricultura? Como que vai ficar os agricultores e agricultoras? Então, assim, esse é a nossa luta, é proteger esse nosso território, né? Se bem que a bióloga disse que a gente é muito rude ainda, muito antigo. Eu disse, tá bom, ótimo. Então, e aqui as mulheres estão fazendo a resistência. O nosso território é um território de produção de alimentos. Alimentos que chegam para as pessoas, alimentos que estão aí nas cidades, alimentos
mais sabios. Na pandemia, e eu vou trazer aqui para terminar, e é terminar mesmo, vice Wellington, alguns dados que a gente tem só na rede de mulheres. Nós temos hoje 116 cozinhas que nós equipamos das mulheres para beneficiar os seus produtos. O ano passado, nós conseguimos beneficiar 31 produtos diferentes da agricultura familiar. Foram 43.323 quilos de produtos que foram processados, beneficiados, que foram comercializados, consumidos e doados pelas mulheres. Então, esse é o grande sentido da gente estar fazendo essa resistência. A gente diz que esse modelo não serve para os nossos territórios de produção de alimentos. E aí, um território como esse e outros, porque não é só esse, deveria ser protegido, e aqui não deveria ter, né, parque eólico e usina solar nos modelos que nós estamos vendo no semiárido brasileiro. Então, é um pouco disso a minha contribuição, e dizer que é muito gratificante a gente estar aqui no Ministério Público Federal com tantas pessoas, porque, às vezes, o pensamento sobre mudanças climáticas vem muito de cima. Ele não vem, o olhar sobre os territórios, sobre as comunidades quilombolas, é muito pouco visto, né? E eu sei que todas as pessoas hoje pensam sobre as mudanças climáticas e o impacto na vida das pessoas, mas a gente precisa pensar a partir dos territórios, e não a partir de uma ação global. E da forma que está no semiárido brasileiro, é uma forma desumana, a forma de como. Além de retirar a caatinga, também estão retirando as pessoas. Eu acho que Roselma traz um pouco dessa história, né? E por isso que a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, está construindo um projeto de 1 milhão de placas solares. Cada família que vai receber uma cisterna terá uma placa solar na sua casa para produzir energia e a gente construir autonomia e democratização do acesso à energia e viver com dignidade. E por isso a gente vai resistir até o fim, enquanto a gente tiver a força, né, colegiada dessas várias pessoas que estão aqui. Muito obrigada.